Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, um grande ícone, um grande piloto, que é o Seba Malocelli, um nome que carrega velocidade nas veias e determinação no olhar. No episódio de hoje nós vamos descobrir como é que é o dia a dia de um piloto de automobilismo, dos bastidores das pistas, das curiosidades do esporte e principalmente das lições de vida que a velocidade nos ensina, tanto dentro quanto fora dos autódromos. Prepare-se para uma entrevista que mistura adrenalina, superação e propósito, porque assim como na vida, cada curva no automobilismo é uma oportunidade de conversar e de recomeçar. Seba, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudia, muito obrigado. Estou muito feliz com esse convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa ótima e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do automobilismo, esporte que eu amo tanto e tudo que isso envolve aí. Tem muita coisa legal. Muito obrigado mais uma vez. Que gostoso, que delícia, eu estou super curiosa e eu acredito que os nossos seguidores, o nosso público que nos acompanha aqui também, né? Só que antes da gente começar, Seba, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e beleza, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quantum. Adquirindo pelo meu link, você ainda ganha o meu e-book Comunique-se com Alma. Então vamos lá, o link é www.claudiacardillo.com.br/parcerias. Seba, seja muito bem-vindo. Estou vendo aí que você está com o seu macacão de treino, de pista, o seu uniforme de trabalho, é isso? Exato. É o meu uniforme com todos os meus patrocinadores, né? É a roupa que a gente usa quando a gente vai para a pista, no final de semana dos eventos, dos treinos, obviamente também quando a gente faz as ativações com os patrocinadores, entrevistas, né? São tão importantes para nós os nossos patrocinadores nesse esporte, o automobilismo, que é um esporte que requer investimentos altos, né? Requer muita complexidade. Então a gente monta, nesse caso são as nossas polos, mas tem no macacão, tem no capacete, tem nas roupas que a gente usa por baixo, enfim, a gente tem um enxoval bem completo com todos os nossos patrocinadores. E dá um orgulho incrível de usar, né? Ah, muito. Para mim é muito gratificante poder representar essas empresas, né? Porque elas estão investindo, né, em mim, na minha carreira e dando esse voto de confiança, né? Então é um orgulho, é uma responsabilidade muito grande, né? São empresas aqui multinacionais ou nacionais do Brasil, mas que não estão dando dinheiro simplesmente por dar, né? Estão querendo resultados, né? Buscando objetivos, assim como eu estou. Então, claro, eu tenho muita gratidão por tudo isso, né? E um orgulho enorme de estar representando todas essas empresas que eu amo todas de paixão. Sou sempre muito bem-vindo nelas, né? Já visitei todas elas, as sedes delas, e é uma alegria muito grande. Ai, que gostoso ouvir você falar desse jeito, porque além de você vestir com orgulho, tem a questão do alinhamento de missão e valores, né? Que tanto as empresas buscam em você, como você também busca nelas, né? E quando existe essa conexão, é tudo mais leve, mais gostoso, né? Perfeito, Cláudio, exatamente. É um relacionamento que a gente quer construir muito a longo prazo, que seja muito forte, né? Então é sempre muito claro entre as partes, desde das minhas primeiras reuniões com todas essas empresas patrocinadoras, né? Sempre eu procuro deixar muito claro o que eles estão, no que eles estão investindo, né? No esporte, o que eles podem esperar, o que eles podem oferecer para os seus clientes, para os seus fornecedores, né? Hoje o automobilismo, e mais especificamente a Porsche Cup Brasil,
que é a categoria que eu disputo, né, que eu participo, né, são verdadeiras plataformas de negócios, né? Além das empresas terem oportunidade de lidar ali com diversas outras empresas, parceiros de muitos nichos, tem também toda a questão dos seus clientes, da experiência, né? Uma corrida de automobilismo é um evento muito legal, a emoção à flor da pele, né? Barulho, né? Cheiros, ou seja, aquela emoção de você ver os carros ali perto. Então, realmente é uma experiência que essas empresas elas estão percebendo que é muito importante para os seus clientes, para os seus fornecedores, né? Elas fidelizam. Então, eu sempre deixo muito claro, né? Ou seja, o que a gente pode oferecer, né, junto com os meus valores, com as minhas missões, os meus objetivos. Então a gente consegue ali rapidamente e facilmente entrar em objetivos em comum e essa parceria seguir aí, se Deus quiser, por muito tempo. Uau, isso é maravilhoso, né? Que seja assim, né? Me conta como que essa paixão, que devia ser o seu hobby em primeiro lugar, né, entrou na sua vida para virar uma profissão e uma carreira. Ah, legal, Cláudia, muito legal a pergunta. Eu acho que da minha geração, eu tenho 36 anos, né? Então acho que dessa minha geração a gente vem muito ali de um programa da família brasileira de todo domingo acordar cedo para assistir corrida de Fórmula 1 por conta de todos os nossos inúmeros ídolos, ícones que a gente teve no esporte, né? A gente tem que falar, tivemos muitos, mas dos campeões muito marcantes começou com o Emerson Fittipaldi nos anos 70, o Nelson Piquet nos anos 80 e o Ayrton Senna no final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Então, né, o brasileiro, com todo o nosso orgulho que a gente tem do esporte, da gente brilhar, né, em terras internacionais, muito puxado por eles, né, a Fórmula 1 foi um hábito muito forte, né, naqueles anos para todas as famílias, não era diferente na minha. Meu pai sempre muito fã, minha mãe gosta também, mas obviamente muito mais meu pai, muito fã de corridas, então, né, o meu início era em casa, sempre gostei de carrinho e de todo domingo de manhã assistir as corridas com meu pai, né, e com 6 anos foi quando, infelizmente, foi o fatídico domingo, né, 1º de maio de 1994, que foi quando o Ayrton Senna faleceu. É claro que é muito marcante, é marcante para mim, acho que para todos, porque, né, tudo da forma que aconteceu, eu me lembro bem daquele dia, né, e eu acho que a partir dali aqui em São Paulo, né, puxado ali por ele, por todo o sucesso do Brasil no esporte, no automobilismo, começou a se criar inúmeros kart indoors, pistas de kart que eram em shoppings, em garagens aqui nos bairros, né, uma coisa que hoje não existe mais, e naquela época tinha até que bastante. Então, íamos pro shopping, aquela coisa, eu gostava muito, pai, eu quero brincar de kart. E acho que ali, né, nessas brincadeiras de aos sábados, no domingo, eu fui indo bem, eu fui gostando. Eu acho que eu perturbava muito meus pais para querer correr mais, querer correr mais. Foi quando eu comecei, digamos, a ver que eu gostava muito desse esporte. E aí o meu pai me deu um kart de aniversário, ou seja, uma coisa mais profissional, uma coisa para a gente disputar um pouco mais sério. Mas aí acabou que eu não fui para frente, tinha a questão da escola, era muito longe. Teve também uma corrida que a gente foi lá, infelizmente teve um acidente muito sério, muito grave, eu acho que deu uma impressionada nos meus pais, eu tinha ali por volta de 7 anos, e aí de repente parou e morreu esse assunto, né? Então não se tocou mais, eu também acho que não pedia muito, era uma coisa muito de criança. E aí, pulando já para uns 16, 17 anos meu, que eu voltei a andar de kart, mas também brincando aí com amigos do colégio, tudo. E aí que foi um momento, foi, não, acho que eu consigo aqui dar um pouquinho mais de bola para esse esporte aqui, sem me atrapalhar muito colégio, aquelas coisas, estava com planos de entrar na faculdade. E comecei a andar de kart de uma forma um pouco mais profissional. Mas ali foi uma coisa, não foi muito longo, foi uma coisa de uns 4, 5 anos ali disputando campeonatos profissionais em São Paulo e fora, mas de kart, não de automobilismo, que é o que eu tô hoje, né? Por mais que são do mesmo nível ali do esporte, são coisas um pouco diferentes. E aí, questão de faculdade, eu sou advogado, né? Eu tenho essa formação, eu trabalho e atuo ainda na área, mas eu parei o kart por conta de faculdade, de OAB, não estava dando conta, e aí só agora, em 2023, ou seja, eu tive um gap aí de 10 anos aproximadamente,
que eu voltei de novo, ou seja, surgiu uma oportunidade, aí sim, para andar na Porsche Cup de carro, automobilismo, e aí, na verdade, fiz um teste em 2022 e desde então estou aqui já no meu terceiro ano completo na categoria e indo para o quarto ano que vem. Então, assim, o começo é muito de assistir a Fórmula 1 com o pai, de saber que você gosta muito daquilo, de é o esporte que te dá aquele prazer de praticar. E agora, obviamente, as coisas ficaram um pouco bem mais sérias e profissionais nesses últimos 3 anos. É engraçado que eu vi você falar, você construiu muito bem a linha do tempo, né, de quando você começou até o momento presente, mas eu me vi lá criança do lado do meu pai tinha uma paixão absoluta pela Fórmula 1. Legal, legal. Ele levantava até um pouco mais cedo para fumar o charuto dele, poder ler o jornal, porque depois na hora da corrida a gente não podia nem chegar na sala perto dele, porque ele estava ali dentro da TV, né? E eu acho que com isso a gente cresceu gostando muito do automobilismo, né? Ele é muito visual, auditivo, né? A gente quer estar dentro da TV para poder curtir, ou dentro do autódromo, porque só quem já foi no autódromo sabe o que é, né? Aquele ruído de quando cada um dos carros passa pela gente, a gente fica procurando pela cor, né? Porque muitas vezes não dá para ver o número, né? Nossa, é tão emocionante poder assistir do paddock, poder acompanhar a corrida, que quando a corrida acaba, fala, poxa, já acabou, né? Foi tão rápido, porque tem uma ansiedade tão grande no antes e no durante, que quando acaba, passou rápido, né? É muito gostoso isso. O que foi, ou qual foi a sua maior inspiração na sua vida para você, no esporte, para você decidir mesmo, agora é a hora de eu começar com isso? Cláudia, é uma ótima pergunta e concordo tudo com o que você falou de você em loco na pista, no autódromo, né? São sensações muito fortes, é muito diferente da televisão. Então, quem nunca teve a oportunidade de assistir uma corrida ao vivo, do que quer que seja, mas no autódromo, a gente tem o Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo, que ele é maravilhoso, ele é muito histórico, né? Eu acho que vale muito a pena. De inspiração, é claro que a gente tem, como, né, eu quis também construir essa linha do tempo, porque eu tive algumas pausas no meio, então a minha história, né, foi um pouco de idas e vindas, mas agora estabelecendo no automobilismo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que no esporte que eu amo, e acho que isso é de 99%, se não 100% dos brasileiros, o Ayrton Senna é aquela pessoa que, né, que é uma inspiração máxima para nós. Acho que, né, infelizmente, pelo que a forma como ele morreu é uma coisa muito forte, né? Ele morreu em ação, ele morreu no auge da carreira dele, fazendo o que ele amava, né? E aí depois de tudo isso, o que se tem de documentários, filmes, séries dele e tudo como foi aquele dia, né? De repente tinha alguma coisa sobrenatural nele naquele final de semana que ele estava sentindo que as coisas não estavam bem. Então, obviamente, é um cara muito diferente, muito excepcional em tudo que ele fez, em tudo que ele deu para esse país. Então, sempre ele vai ser uma inspiração muito grande para nós. Todos que estão no automobilismo, acho que do mundo inteiro, e com certeza mais ainda nós brasileiros, a gente tem como Ayrton Senna de inspiração, né? E só que, claro, eu não vi muitas corridas do Ayrton Senna, muitas eu era muito pequeno, não tinha às vezes a paciência de ficar vendo uma corrida toda na televisão com meu pai do Ayrton Senna, né? Então eu fui um cara que eu cresci muito mais assistindo Fórmula 1, acompanhando o Schumacher e o Rubinho Barrichello, naquela Ferrari ali, que foi um pouco, uns anos ali depois, uns 5, 6 anos depois do Ayrton Senna ter nos deixado, e ali eu já estava um pouco mais velho, já entendendo mais do esporte, ou seja, eu acho que eu que acordava meu pai para assistir a corrida, já tinha trocado essas figuras, né? Então, aquela Fórmula 1, que era o contato do esporte que eu tinha na época, foi muito marcante para mim. Ver o Schumacher e o Rubinho correndo. A gente sabe, né, pela história, o Schumacher foi heptacampeão, ganhou muito naquela Ferrari, mais que o Rubinho. O Rubinho até sofreu bastante na mão daquele alemão ali, porque além do cara ser muito bom, em vários momentos a gente sabe que a Ferrari, que era a equipe deles, acabava dando uma preferência para o Schumacher, mas também tudo que o Rubinho, né, passou, tudo que ele enfrentou ali, não deixa de ser uma inspiração para nós, né?
Mas isso foi uma fase, né? Agora, também mais recentemente, eu, por acompanhar muitas corridas, não só Fórmula 1, hoje o que é muito legal, até pela internet, a gente consegue no YouTube assistir corridas de diversas partes do mundo. A própria Porsche Cup, que é a minha liga, a minha série que eu corro, ela tem Porsche Cup nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, então eu consigo assistir várias que estão passando no mundo inteiro. Então aí acaba sendo um mix de pilotos, de corridas, de ligas, do que está acontecendo, que acaba deixando a gente maravilhado com aquilo e tentar fazer um pouco daquilo. Então é difícil, eu quis começar falando do Ayrton Senna porque ele é aquela figura muito mais forte para nós, mas eu acho que acaba me inspirando com tudo que a gente consegue acompanhar desse esporte e o que cada piloto, e tem diversos pilotos ótimos, maravilhosos, que a gente pode acompanhar um pouco, né, o dia a dia deles, ou seja, o que eles fazem do dia a dia deles, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque é claro que a gente está aqui pelo automobilismo, pelo esporte, é muito importante, mas a gente não corre todo dia, todo final de semana do ano, né? Tem diversas outras coisas que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, que a gente procura fazer, e eu acho que isso é muito bacana, é o que eu tento fazer com a minha vida, né? Eu tenho também, além do automobilismo, outras atividades profissionais. Então a gente vai de tudo um pouco, tentando pegar o melhor de todos. Eu acho que a receita é mais por aí. E você vai contar um pouco do que é, né? Esses bastidores que a gente não conhece, porque a gente tem a impressão de que o mês inteiro o piloto se prepara para a corrida, né? Eu quero que, agora, dentro dessa construção que você está trazendo, você fale um pouquinho quais são os caminhos padrão que a pessoa que é apaixonada pelo automobilismo como você, ela pode seguir para poder entrar nesse meio, para poder seguir sua trajetória. Legal, Cláudio, ótima pergunta, e isso é muito importante. Eu acho que primeiramente a gente tem que colocar no contexto que o automobilismo ele é um esporte caro. Ele acaba sendo um esporte de elite, em qualquer fase dele, ele é um esporte que acaba o acesso às vezes sendo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. O automobilismo, a base dele é o kart, não tem como, né? É onde, de repente, as crianças começam, ou até quem é um pouco mais velho. Eu acho que no kart você aprende coisas muito importantes, de repente, as lições mais básicas, né? De como é uma configuração de corrida, como são todas as sinalizações, né? Você tem que ficar super atento numa corrida, por exemplo, não só ali nos seus oponentes na pista, mas você tem que estar de olho em todas as sinalizações, o que está acontecendo naquele ambiente, né? Tudo isso é extrema importância. E no kart não deixa de ser o melhor local para você se iniciar com isso, né? Geralmente são crianças, né? Eu acho que é um esporte que quanto mais novo começar, eu acho que tem muitas vantagens se almeja alcançar grandes categorias, grandes carreiras, né? Eu tenho 36 anos, eu estou há 3 anos no automobilismo. Ok, estamos aqui numa categoria no Brasil de renome, uma das principais, mas começar agora numa categoria da Europa, nos Estados Unidos, fora do Brasil, já é um pouco mais complicado, né? Se você é jovem, se você é mais novo, tem essa condição por família, por patrocínio, ou por como quer que seja, porque há diversas configurações, mas se tem essa condição, muito bom, você vai ter no kart anos de experiência, anos de aprendizado, para daí começar a migrar para o automobilismo, e aí a gente já está falando, quando a gente fala o automobilismo, corridas em autódromos, em pistas grandes, como o Autódromo de Interlagos, como o Autódromo de Goiânia, no Brasil temos diversos, e fora do Brasil, então, inúmeros, né, uma porção, e começando a correr em categorias, obviamente, mais de início, de ensino, a idade também conta muito, né? Há muitas categorias baseadas na idade, garotos já de 14, 15, 16 anos já tem categorias que são mesmo para isso, suporte de apoio. E aí a pessoa, né, o piloto, ou seja, a carreira acaba se deslanchando, né? Quando a gente já está falando né, dando esse exemplo, né, uma criança, um jovem que começou ali com 7, 8, 9 anos no kart e começou já a migrar para umas categorias de fórmula, já é sabida, esse piloto já sabe, e quem quer que seja que cuide ali, ou a família, às vezes os pais, ou o empresário, ou né, uma coisa um pouco mais profissional, já tem um caminho ali
desenhado para como esse piloto vai subindo, vai se profissionalizando, vai se formando para almejar grandes categorias, né? É claro que num grande popular aí a Fórmula 1 é a principal categoria, é a mais famosa, né? Tem gente às vezes que não conhece muito e pergunta, então você quer correr na Fórmula 1, né? Não, a Fórmula 1 não. A Fórmula 1 atualmente tem pilotos de 18 anos. Se um piloto de 18 anos está na Fórmula 1, ele começou a correr com 6, com 7. Ele seguiu um plano de carreira ali para chegar ali, né? Mas há diversas categorias, né, profissionais que pagam salário para os pilotos, né, no Brasil e fora, que são ótimas em questão de disputa, em questão de prazer para o piloto e que dá muito bem para se seguir nesse caminho. Então, assim, né, vamos resumir um pouco a história. Tem que começar no kart, quer seja uma criança ou quer seja um pouco mais velho. Às vezes até naqueles karts de aluguel que todo mundo liga, reserva uma bateria, uma corrida, vai com seus amigos, faz aquela festa lá. Se foi bom, se gostou, vai de novo, vai indo até falar, não, eu acho que a coisa pode ser um pouquinho mais que isso aí começar a profissionalizar um pouco mais a coisa. Mas o kart, sem dúvida, é o início, tem que se passar por isso. É a grande escola, né? Não tem como nesse esporte não pular o kart. É muito difícil pulando o kart. E você trouxe uma questão muito importante, que é começar desde cedo, porque o corpo, ele precisa se adaptar ao cockpit, né? Do mesmo jeito que eu comecei o piano aos 6 anos de idade, depois formada, já dando aula, eu fiz uma migração de carreira para marketing e comunicação. Hoje, se eu ficar 10 anos sem tocar piano e sentar no piano, a minha mão ela já tem uma postura de quem estudou a vida inteira. O corpo do piloto é a mesma coisa, porque ele precisa se adaptar àquele tamanho, aquele espaço, né, daquela navezinha que você fica lá dentro, né, que é o cockpit, para que você cresça com essa formação, né? Trazendo um exemplo prático, quando eu tinha uns 30 anos, eu decidi que eu ia começar a fazer aula de esgrima no DEF, ali no Ibirapuera, em São Paulo. Né? Legal. Uhum. E eu falei, que coisa maravilhosa, fui fazer aula, o professor era romeno, amei. Eu saí da aula quebrada, né? O meu corpo não está acostumado a ficar sentada naquela postura da esgrima, né? De ficar tão tensa. E quando eu continuei retornando, ainda durante um mês, quando eu continuei retornando, as pessoas que treinavam comigo eram crianças de 10, 12, 14 anos, e eu caí na real, falei, peraí, eu já não tenho mais idade para formar o meu corpo, né, nessa postura desse esporte. Então, eu matei a minha vontade, eu realizei o meu desejo, que era desde pequenininha, colocar a mão num florete ou numa espada, poder fazer aquela impostação toda do corpo, porém, não era para mim mais. E você trouxe exatamente isso, né? Começar no kart, passar pelas outras categorias, até que ele possa escolher se ele vai ser um piloto profissional já na adolescência ou depois disso, né? É importante isso, né? Perfeito, Cláudia, perfeito. Tudo isso que você falou, você se adaptar a um cockpit, mas mais do que isso, desde novo você tá super adaptado com tudo que esse esporte traz. Porque a descarga de adrenalina que você tem, o nível de atenção, a concentração mental que você tem que ter nele, e né, não tem como, né, a prática leva à perfeição. Quanto mais tempo fazendo a mesma coisa, você vai fazer melhor. Então, um jovem, uma criança que começa, né, andando de kart, pequenininha, de criança, com as criancinhas, vai indo bem, vai crescendo, vai ficando mais velho, vai abrindo novas portas para ele, com certeza muito mais fácil do que a gente agora com 36 anos, né, eu com 32, né, comecei a sentar no Porsche de corrida, né, e claro que o kart me ajudou demais. Eu, infelizmente, tive algumas pausas na carreira, mas ainda tenho muitas dificuldades. Ou seja, é um esporte muito difícil. É um esporte que eu não posso em nenhum momento me acomodar, porque ele exige demais. E é claro que outros pilotos que já estão lá há mais tempo, às vezes algumas dificuldades que eu estou encontrando agora, eles já passaram por essa e estão já em outras fases, né? Natural como qualquer outro esporte. Mas sem dúvida nenhuma, é uma coisa que quanto mais novo começa, mais chances de terem mais opções será. Exatamente, como em qualquer carreira, né? Em qualquer carreira, em tudo. Sabe que uma vez, já foi um tempo que eu assisti um documentário sobre pilotos de Fórmula 1,
porque a neurociência já testava muito, né, a questão do reflexo, das luzes, né, como é que elas chegam para o cérebro, da velocidade do som, principalmente daquele espaço, né, que você fica confinado. E eu ouvi alguns pilotos falando que a partir do momento que eles entram no cockpit e vestem toda aquela roupa, né, colocam o capacete, eles não enxergam mais nada, é um túnel, e eles ficam o tempo todo naquele túnel. É como se o mundo não existisse ao seu redor, você não ouve as pessoas gritando, você não vê as pessoas na arquibancada. É verdade isso? Acho que sim, porque na verdade o que eu sinto por mim, eu sinto que na hora que a gente põe o capacete, na hora que a gente entra no carro, o nível de concentração está muito alto, né? Porque e por tudo que exige, né? Adrenalina, né? Você vai a partir dali daquele momento, óbvio que em corridas mais ainda, mas numa sessão de treinos livres, naqueles dias que antecede o final de semana que o autódromo está fechado, que é menos gente, então é menos informação, mas mesmo assim, né? Naquele momento você já está muito concentrado, porque, né? Em qualquer coisa a gente entra no carro e a gente vai para a pista já com um planejamento. A gente tem que fazer determinadas coisas, né, que fazem parte de todo um final de semana de evento, de corrida. Então a concentração tem que estar muito alta. Não é simplesmente vamos lá, vamos andar na pista, ver como que vai estar. Não, tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Então eu acho que todas essas questões mais acessórias, esse periférico, acaba, né, a gente não nota mesmo, não percebe. Eu acho que eu tive, né, na nossa categoria, a gente tem uma grande oportunidade que a gente corre no mesmo final de semana da Fórmula 1, do GP de Fórmula 1 aqui em São Paulo, Interlagos. É um dia que tem 100 mil pessoas ali no autódromo. Aquelas arquibancadas ali da reta oposta do começo ao fim, cheio de gente. E eu vou te dizer que eu só prestei atenção nisso quando acabou a corrida, e aí você tem que dar aquela volta toda na pista para voltar para o box, que você está passando ali a 50 por hora e você consegue ver um pouco, porque até então, na hora que você está ali naquele ambiente, disputando na corrida, né, a concentração é tão alta que realmente você é como se você estivesse mesmo num túnel, você está num local, você está muito praticamente em outra dimensão, como se você não estivesse. Quem está de fora não imagina que é isso. E realmente, eu já fui muitas vezes em corrida na Fórmula 1, já estive naquela arquibancada até, inclusive, em outros anos, e não tinha nem noção de como era estar lá dentro, na pista, num momento desse. Então, né, e outra coisa muito legal, depois que dá o verde, ou seja, a corrida começa, né, a gente está naquela ansiedade antes, né? O coração tá batendo rápido, né? Eu corro até de relógio, meus batimentos eles ficam muito, muito altos durante a corrida, mas depois que começa a corrida, sabe? Parece que você, no momento mais, né? Ou seja, começou a corrida, tá valendo, onde você tá mais rápido, onde tudo você precisa estar ao extremo, mas o corpo parece que ele se acalma. Ele tá bem, ele tá te entregando tudo e você tá ali sempre 100% fazendo o que é necessário. Então são nuances, são pequenos detalhes que até demoram um pouco para a gente perceber, para eu perceber no meu caso. Então, resumindo, eu acho que na parte que a gente está ali na corrida, o corpo se acalma, a gente entra num estado total imerso e a gente consegue entregar tudo o que precisa ali na corrida, que é muito exaustivo, né? É muito físico, muito mental e muito físico uma corrida. E acho que essa questão de parecer que a gente está num túnel mesmo, eu acredito. Eu acho que eu concordo plenamente. Que legal isso, né? A gente conseguir visualizar exatamente o que você está comentando, né? Porque eu imagino o quanto você se desgaste mentalmente, fisicamente, né? Nessas preparações, nesses dias que antecedem a corrida. Porém, você falou que você também se liga muito na questão estratégica, né, no seu dia a dia. O que é essa questão estratégica? É verificar a velocidade da pista, é velocidade do carro, é saber se o carro está com condições mecânicas, o que é isso? Exato. Na verdade, nós temos muito pouco tempo de treinos com os carros, né? A gente literalmente só pode ter os contatos com o carro, treinar, em um final de semana de corrida, né? O nosso final de semana de corrida, ele na verdade, são 4 dias, a gente já vai na quinta-feira para a pista, e aí a gente geralmente tem 2 sessões de treinos que variam ali de 45 minutos a 1 hora cada sessão. Então,
ou 45 minutos ou 60 minutos, os boxes ficam abertos, né, por esse período, e aí você pode sair para a pista quantas vezes quiser, quantas vezes julgar necessário. Nessas primeiras saídas, é muito importante a gente checar vários sistemas do carro, questões também, por exemplo, mecânicas como amortecedor, barra. Nós temos um sistema de asa também que, conforme você regula isso, você muda o comportamento do carro. Ele pode ficar mais lento na reta, porém mais veloz na curva e vice-versa. Então a gente tem que sempre achar um equilíbrio nisso. E é claro, né, muitas pistas ainda a gente, por exemplo, esse ano a gente correu em Portugal, em Portimão, uma pista que eu nunca tinha andado. Então é claro que é um tempo muito importante para a gente conhecer um circuito, né, uma pista que tem 5 quilômetros, 6 quilômetros, 4,5 km, tem bastante detalhe, tem bastante coisa importante que a gente precisa aprender ali naquelas sessões. Então, e o que é muito importante no automobilismo? Pneus, né? Pneu eu acho que é uma das principais peças aí, parte que às vezes a gente não dá muita atenção, nem imagina, porque são os pneus que é o contato do carro com o chão, com a pista, e a gente tem todo um jogo de pneus, né? Todos os pilotos, eles têm um número determinado de pneus, não é à vontade, né? Sempre o pneu, quanto mais novo estiver, melhor, né? E ele vai se deteriorando e piorando. Então você também não pode, por exemplo, nessa 1 hora, eu não posso ficar 1 hora lá sem parar, porque eu vou acabar gastando demais os meus pneus e eu não vou ter pneu para treinar nas outras sessões, vai acabar nesses meus jogos disponíveis. Então tudo isso faz parte, né, do nosso planejamento de um final de semana, para daí sim, né, nós temos 2 corridas no final de semana, uma no sábado e uma no domingo, e aí sim a gente poder escolher a melhor estratégia de acerto do carro, de como a gente quer que o carro esteja, para a gente fazer a corrida da melhor forma possível, né? Eu tenho um engenheiro, né? Esse engenheiro, ele me ajuda com todas essas, são literalmente cálculos, né? A gente faz planilhas, a gente faz diversas simulações de como a gente quer deixar o nosso carro, de como vai ser a corrida, para a gente juntos ver o que seria melhor, o que para a gente pode ser melhor para ir para a corrida. É muito complexo, né? São intensos. Quando a gente começa o final de semana de corrida, a gente chega cedinho lá e a gente vai embora quase 6, 7 horas da noite já. Nem imagina isso, porque imagina, a gente vai ficar ali contando 2 sessões de treino, 2 horas no máximo na pista, mas a gente fica lá mais de 12 horas, porque a gente tem muita coisa para trabalhar, para pensar, para planejar. Às vezes discutir coisas da corrida passada é importante também. Claro que a gente pode fazer entre corridas, né? Marcar reuniões, a gente faz isso também. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente não pode deixar passar, que é muito importante para o final de semana da corrida. Uau, isso é fantástico, né? A gente não tem noção de que é tão rico dessa maneira em detalhes, né? E você traz isso com uma percepção muito profunda, né? Muito intensa. É gostoso. E eu não tinha também essas noções também, viu, Cláudia? Eu te falo que, obviamente, mesmo amando corrida, sabendo bastante, frequentando autódromos, mas, obviamente, agora, como piloto, né? Como fazendo parte de toda aquela estrutura e também passando muitas informações minhas para a equipe e ouvindo deles também, olha, é uma coisa que é muito complexa. Tem muita lição de casa, tem muito trabalho para ser feito mesmo. Que gostoso, parabéns. Obrigado. Quero que você traga agora qual foi o momento mais importante da sua carreira, aquele que mais te marcou. Teve um até aqui na Porsche Cup, né? Na Porsche Cup Brasil, minha carreira, a gente está no 3º ano, né? E lá existe algumas divisões de corridas, não é só uma categoria, né? Tem a Porsche Cup Carreira Cup, que é a principal. Elas se diferem pelos carros, né? Os carros mudam os anos, né? As gerações, né? Então a principal, que é a que eu estou correndo esse ano, é o meu ano de estreia, são carros 2022, né? Abaixo são carros 2018 e há uma terceira, carros 2015. Então, obviamente, né, a gente não começa da principal, a gente começa lá da 2015 para a categoria ver qual que é a sua habilidade, qual que é a sua noção, se você tem uma noção profunda do automobilismo, das corridas, né? Então eu passei por todas as 3.
E em 2023, que eu fiz uma carreira mais completa na categoria do meio, que é já um nível muito alto de pilotos, ou seja, é uma categoria muito disputada, e era a minha corrida de estreia, na última corrida do ano, que é de fato essa da Fórmula 1 que eu estava te contando, que a gente faz as corridas preliminares da Fórmula 1, eu venci na minha categoria, né, nela, e no domingo, com mais de 100 mil pessoas lá na pista, e a gente sobe no pódio, no mesmo pódio da Fórmula 1, ou seja, horas depois teve a corrida da Fórmula 1 e os pilotos da Fórmula 1 daquele dia lá subiram nesse mesmo pódio que um pouquinho mais cedo eu subi em primeiro. Então foi um resultado assim muito forte, foi muito marcante para mim. Lembro com carinho, às vezes eu assisto essa corrida, tem no YouTube às vezes para a gente assistir. Foi um momento muito marcante, né? No ano passado não consegui repetir isso na corrida da Fórmula 1, tive alguns problemas. Foi um ano um pouco mais complicado, mais de aprendizado. E nesse ano, como a gente está numa categoria, na elite da Porsche Cup Brasil, onde aí sim os pilotos, a gente está falando de pilotos com muitos anos de carreira, com muita experiência fora, aí o osso é mais duro de roer, né? A gente está dando o nosso melhor, a gente conseguiu alguns pódios já esse ano, que tem sido um resultado muito, muito bom, muito forte. Mas claro, são corridas, infelizmente eu tive alguns acidentes, eu tive algumas quebras, algumas coisas vão acontecendo, mas a animação tá lá em cima. Então, a próxima corrida nossa, inclusive, é a da Fórmula 1, daqui a pouco menos de um mês, aqui em São Paulo. Então, eu não vejo a hora, tô numa ansiedade danada, vai ser quase 2 meses sem acelerar. Então, estamos nessa pausa aí, nesse break aí, para a próxima etapa. É igual nadador quando fica muito tempo sem nadar, né? Você está naquela secura de voltar para as pistas, né? O nadador ainda, ele pode pular numa piscina, de repente, dar umas braçadas, né? Eu nem no carro posso ir, porque os nossos carros estavam em Portugal, voltaram para o Brasil, tem toda essa viagem para eles serem feitas que é longa, mas além disso a categoria ela deixa uma coisa bem presa mesmo, né? A gente não pode pegar lá o carro e sair para treinar, para dar umas voltas, é só mesmo nos finais de semana de etapa, para todos estarem lá, todos terem condições iguais, né? Isso é uma coisa muito legal, muito bacana da categoria ela pensar dessa forma. E muito democrática porque valoriza todos os talentos, né? Permite Exato. que todos mostrem os seus talentos. Como você estava falando, que você já quebrou, já passou por acidentes, você já passou por situações de riscos extremos. Isso mudou a sua visão sobre a profissão de piloto? Eu acho que não sobre a profissão de piloto, mas eu acho que muda na minha vida em todo o resto, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional fora da carreira de piloto, porque eu, né, como a gente sabe já desde há muito tempo que o automobilismo, né, ele sempre vai ser um esporte de risco. É claro que atualmente e de muitos anos para cá, o automobilismo tem se tornado um esporte muito seguro, né? É cada vez mais raro a gente ver mortes em automobilismo. Pode ver, às vezes, acidentes graves, né? Os pilotos acabam se machucando às vezes, mas isso é muito raro, né? E os acidentes acabam continuando, eles seguem acontecendo. Os carros hoje são mais rápidos, são mais velozes que daquele tempo, né? Então os acidentes acabam seguindo, continuando, mas graças a Deus a segurança evoluiu demais, né? Os materiais são muito melhores e os pilotos saem às vezes com uma dorzinha no pescoço que você toma um relaxante muscular à noite e no dia seguinte vamos para outra corrida que está tudo certo. Mas é claro que isso me deixa sempre com outros olhos para tudo que eu faço na minha vida, né? Para a minha família, para o meu trabalho, né? Para qualquer outra coisa que eu queira vir a fazer, porque eu sei que eu estou num ambiente, no esporte que pode me gerar esse risco. Então, eu tenho essa ciência, não que dentro do esporte me mudou alguma coisa, né? Eu procuro sempre estar no meu limite, andar no mais limite possível, ser agressivo e arriscar, obviamente, de uma forma que eu ache que dê para eu dar conta de uma manobra, de uma ultrapassagem, né? Porque às vezes você acaba fazendo uma manobra e não vai dar certo, acaba colidindo com outro piloto, você vai bater o seu carro, vai bater em outro, ninguém quer isso, eu não quero isso,
Às vezes acontece. A gente anda muito rápido, é tudo em frações de segundo, muito perto, acaba acontecendo. Mas dentro do esporte, sim, acho que isso nunca eu tive. Né, eu sou bem ciente disso, desses riscos, mas nunca que isso me mudou, que fez eu olhar diferente. Eu acho que isso me muda para outra parte da minha vida, né? Dando às vezes mais valor a tudo que eu tenho, a tudo que eu posso fazer, né? Então acho que isso é muito importante, né? Ele me dá essas noções, né? Por isso que eu tento dar valor para tudo o que eu posso viver além disso. E quando você volta para a sua vida normal, além de voltar com mais saúde mental, né, você está super feliz, né, você produziu um monte de hormônios de felicidade lá dentro, né, você passa a viver com mais plenitude, né, porque você viveu aquele momento de tensão, né, em que a velocidade bateu lá em cima. Aliás, eu quero te perguntar, né, que velocidade que você vê aquele ponteirinho mexer? Olha, vamos lá. Essa curiosidade, o máximo que eu já dei nesse carro foi 268 por hora na pista de Goiânia, que é um dos autódromos que a gente correu até aqui, é que tem a maior reta. Eles têm uma reta lá de mais de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, e é claro que a velocidade é muito impressionante, mas a gente tem que colocar, e para mim, como piloto, foi o que mais impressionou. Eu estou nessa velocidade e eu tenho que fazer uma curva a 80 por hora, sendo que eu vou frear a 50 metros dela. 50 metros a 260 por hora, 250 por hora, acho que em 2 piscadas você já andou 15, 20 metros. Então é muito rápido, né? E é muito rápido como esses carros têm essa performance, eles conseguem dar conta desse recado, que aí sim você consegue ver mesmo, nossa, uma máquina como é forte, como ela é potente, para ela conseguir fazer todas essas manobras o tempo inteiro, né? Então, de velocidade máxima que a gente tem é isso. E sobre a outra pergunta, justamente, né? No final de semana de corrida, eu acho que no pós-final de semana, mesmo naqueles finais de semana que de repente o resultado não foi bom, a gente teve, né, como acontece, percalços, teve uma quebra, um acidente, e a gente acaba às vezes ficando ali desanimado, mas acho que na segunda-feira, né, após todo o final de semana, sempre a sensação é muito boa. A sensação é muito gostosa, poxa, foi mais uma corrida, da vida possível deu tudo muito certo, eu fiquei feliz, eu consegui fazer o melhor, né, o melhor que eu podia. Eu sempre tento entrar com isso, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, né? Eu acho que eu entregando isso, eu fico satisfeito, eu fico realizado e me faz já querer pensar na próxima, o que eu posso fazer para melhorar na próxima, estudo, treinos físicos, treinos da própria cabeça, mental. Então, realmente tem tudo a ver, né, ele mexe mesmo com a gente, como cada pessoa tem o seu esporte, o seu hobby, a sua atividade que faz isso, né? No meu caso são as corridas, e é muito gratificante, né? Fico muito feliz no pós. Eu acredito, né? Porque é maravilhoso, é uma sensação fantástica, né? E Sim. muita gente, Seba, vê o automobilismo como um esporte caro, distante, até o próprio Porsche como um objeto de desejo, né? O que é mito, o que é visão, o que é mito, o que é mito, o que é verdade para você, né, peraí, deixa eu refazer a pergunta. Muita gente vê o automobilismo como um esporte caro e acaba desejando até nessa Porsche, né? Eu quero andar nessa Porsche. A Porsche é objeto de desejo, sempre foi, né? O que é mito e o que é verdade na sua visão? Cláudio, eu acho que tem mais verdades que mitos aí na sua pergunta, né? Porque realmente o automobilismo é um esporte caro, né? É um esporte que custa, né? E ainda vamos colocar a Porsche Cup Brasil, que no caso é a liga que eu corro, né? São carros caros, são objetos de desejo, tem um valor agregado muito alto, né? Então, de fato, ele acaba sendo um esporte que dá uma boa filtrada. Não é muito fácil entrar mesmo numa Porsche Cup Brasil. Você tem que, além das suas habilidades, além de você ser um ótimo piloto, você tem que ter os recursos, quer seja por patrocínio, quer seja do bolso, quer seja por qualquer outro tipo de acordo que você consiga,
porque é assim que funciona o automobilismo e é assim, do kart à Fórmula 1. Obviamente que muda um pouco os formatos, as configurações, né? Às vezes existem equipes que elas têm os seus próprios patrocinadores e elas têm autonomia de contratar os pilotos, e aí, obviamente, elas sempre escolhem os melhores pilotos, e tem pilotos que têm os seus patrocinadores, os seus parceiros comerciais, ou seja, esse piloto ele tem o dinheiro, né? E muitas equipes precisam desse dinheiro para literalmente sobreviver, para fazer o ano de trabalho dela. O trabalho dela é uma equipe de corrida, é ter um carro correndo num campeonato. E aí esse piloto leva esse dinheiro e, né, aluga essa vaga, né, aluga esse assento, né. É o meu caso, eu tenho os meus patrocinadores, né, e aí eu vou na Porsche Cup Brasil e alugo um carro, alugo um assento, né. Eu tenho então essa relação comercial com a Porsche Cup Brasil, como se eu fosse um cliente deles, e aí eu tenho disponível um carro para mim no campeonato, né? E aí eu tenho os meus patrocinadores que são os que vão me ajudando a fechar essa conta. Então, é claro que tem essa questão, é um esporte realmente de elite, automobilismo no geral, e a Porsche dá um pouco, esse salto a mais, por a gente estar falando desses carros, né? Os Porsches, eles são feitos na Alemanha, eles são importados de lá, excelência máxima em fabricação, em produção, em revisão e manutenção aqui também, que são feitos no Brasil, mas com toda a excelência e homologação da Alemanha. Não tem jeito, isso custa, né? Mas eu acho que é possível, mesmo que às vezes, né, para algum piloto, para alguém, às vezes o dinheiro seja um problema, se o talento tem, se existe realmente um talento, né, existem diversas empresas, diversos programas que é para literalmente achar esses talentos, e aí empresas que têm interesse bancar esse piloto, patrocinar esse piloto, e aí sim ele pode ir numa Porsche, ele pode ir numa categoria europeia, em alguma outra aqui do Brasil, para ele ter um caminho. É claro que é difícil, não é fácil, né? Ter muito talento nesse esporte é complicado, mas existe, é possível, né? Não é impossível. Você acha que existem oportunidades aqui no automobilismo brasileiro ou é necessário a pessoa buscar espaço no exterior? Não, eu acho que existe sim oportunidades aqui no automobilismo brasileiro. Nós temos diversas categorias muito boas aqui, de diversos orçamentos, né? E aí, falando até de automobilismo, a gente já pulando o kart, né? Se é um jovem, né? Se é um pouco mais jovem, nós temos categorias de Fórmula 4, por exemplo, é uma boa opção, porque ela utiliza um carro que utiliza no exterior. Então, pilotos da Itália, da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos, ou seja, a gente vai ter a mesma oportunidade que eles têm aqui no Brasil, né? Tem outras categorias também que correm mais aqui no Autódromo de Interlagos, que acaba também os custos sendo menores. Então, eu acho que dá sim para se desenhar uma carreira aqui no Brasil, né? E como eu te falei, categorias profissionais como a Porsche Cup Brasil, como a Stock Car, como a Fórmula Truck, são categorias que têm enorme investimento, muitas empresas patrocinando e equipes que têm sim interesse em contratar pilotos, em talentos, pagando salário, ou seja, literalmente o piloto vivendo daquilo, né? Então, eu acho que é muito possível sim seguir esse espaço aqui no Brasil. O mercado é muito bom para isso, sim. Uau, isso ouvir você falar é extremamente satisfatório, porque muita gente tem a crença limitante de achar que só na Europa ou nos Estados Unidos a pessoa vai conseguir se desenvolver. E um piloto do seu peso, da sua categoria, da sua experiência, falando que aqui sim é possível, a gente consegue entender que o Brasil também está à frente, como os outros países, né? Isso é importante, porque tem muita criança, tem muito adolescente que quer seguir os seus passos. Então, quais são os conselhos que você dá para essas pessoas que querem seguir os seus passos? Não, perfeito. Tem sim, né? Eu acho que a gente consegue entregar em condições de igualdade aí para a Europa e para os Estados Unidos ótimas oportunidades aqui, né? A gente falando especificamente de um piloto profissional de corridas, um piloto que ele quer seguir esse passo, quer viver de automobilismo, tem diversos, porque não é só as corridas, né? Há diversos trabalhos, oportunidades
com montadoras, com grandes empresas, com empresas ligadas ao esporte, ao mercado automotivo, que esses pilotos podem achar uma oportunidade de trabalho, né? Ser piloto de testes de uma grande montadora de carro, ou seja, além de seguir a carreira de piloto. Eu acho que um conselho muito importante, né, que a gente tem que dar para as crianças e adolescentes é a escola, tem que estar muito bem na escola, tem que ter uma formação ali até o ensino médio muito bem, tem que ter nota boa, porque eu acho que o automobilismo, o grande problema dele é as decepções que ele pode gerar. Porque, como a gente estava falando, é um esporte que requer muito investimento, muito dinheiro e muitas oportunidades, né? Eu, infelizmente, já vi inúmeros pilotos com um talento altíssimo, que poderia estar correndo no Brasil ou fora em qualquer categoria, que tinham ou dinheiro da família, ou patrocinadores, e aí estavam ali guiando, seguindo um caminho, só que daí no meio desse caminho, ou acabou o dinheiro, ou o patrocinador infelizmente não renovou, enfim, por qualquer motivo que acontece, acaba ali, porque ele não vai por, de repente, nesse meio caminho, esse piloto ainda não conseguiu se provar o talento suficiente para alguma grande equipe ou para algum outro grande patrocinador bancar ele. E aí, infelizmente, é uma aposentadoria forçada, né, que tem que, olha, bom, acabou, e agora? O que eu vou fazer da vida? Então, por isso que a escola, você ter uma boa base nisso, para de repente estar preparado para mudar de profissão é importante, porque o automobilismo ele gera muitas decepções. A gente nunca pode esquecer que numa corrida de 20, 30, 40 carros, só um que ganha, né? A maioria não ganhou. É claro que tem grandes resultados, segundo, terceiro lugar, ou um piloto que às vezes com uma equipe um pouco mais abaixo consegue ficar ali entre os 10, são grandes resultados, ele está se mostrando o valor. Mas é um esporte que ele dá mais decepções que alegrias. E isso é muito difícil gerir. É um esporte que requer muita resiliência. É uma coisa que eu estou aprendendo muito. Porque já houve, né, nesses meus 3 anos nas corridas, teve finais de semana que eu corri muito bem, que eu falei, opa, que legal, tô indo bem, tô evoluindo, tô melhorando, isso tá muito bom. E aí você vai para uma próxima etapa, um próximo final de semana, você vai com aquela confiança e aí os resultados foram muito diferentes, foram muito piores. E aí você fala, caramba, o que aconteceu? Eu desaprendi, né? E não, tem diversos fatores que podem ter acontecido, né? No automobilismo você depende de um carro, de uma equipe, é o esporte individual mais coletivo que tem. E outros pilotos também estão melhorando, estão aprimorando, estão evoluindo. Então, lidar com isso não é fácil. É uma grande lição. A pessoa, né, o piloto que tem essa cabeça muito esclarecida muito bem, ele vai sempre ter uma vantagem em comparação aos demais. Você falou sobre a aposentadoria do piloto, né? Tem uma idade que é sugerida para que o piloto se aposente? Ou é a equipe que fala, olha, agora a gente vai dar chance para os novos pilotos? Como é que funciona isso? Cláudia, não tem uma idade, mas obviamente que quanto mais velha a pessoa, o piloto vai ficando, né, acaba às vezes afetando na performance. E isso, né, como tem equipe, como tem patrocinador, a gente sabe que o resultado é muito importante. E se às vezes aquele piloto acaba deixando de entregar um resultado que ele deixava, às vezes pode ser que ele já esteja no fim da carreira, alguma coisa está acontecendo ali. Eu, por exemplo, na Porsche Cup Brasil que eu corro, tem pilotos lá de mais de 50 anos de idade, 55, 56. Então, assim, e entregando performances excelentes. Claro que, de repente, ele com 30 anos poderia estar entregando mais, mas ele com 55, 56 ainda está entregando uma excelente performance que justifique ele estar ali. Se a gente for falar também, né, como existem categorias muito mais de elite, com um nível muito mais alto, com investimento muito maior, essas idades vão caindo. Vamos pegar a Fórmula 1 aqui, por exemplo, né, que é o ápice, é o auge, e tudo a gente acaba comparando um pouquinho. O piloto mais velho do grid hoje é o Fernando Alonso com 42, 43 anos, que já é uma idade... o Fernando Alonso é um piloto fora de série, fenomenal, bicampeão da categoria, e já é um cara que não tá, é difícil ele, também um pouco pela equipe dele, mas é difícil ele chegar ali entre os 5, 6 primeiros, né? Não é muito o normal dele atualmente, ele é um cara que ele ali briga mais para chegar entre os 10, né? E às vezes quando ele chega em sétimo, em oitavo, em sexto, foi um grande resultado, ele sai feliz da vida. Então é um esporte que não tem uma idade, não tem
né, um limite, mas hoje em dia, como tem muitos jovens entrando, né, que está cada vez mais jovens entrando, fica difícil, né? Eu tenho 36, tem garoto de 18 anos no meu grid, né? Como também tem os 56, então a diferença é muito grande, né? Mas uma idade assim não existe, não tem uma coisa determinada. Que bom isso, né? Porque depende muito de você, da sua performance, para você continuar durante muitos anos, né? E ninguém quer parar, né? Exato, ninguém quer parar e os pilotos ou seja, eles treinam, eles buscam aperfeiçoar isso, né? Às vezes eles sabem que eu tenho minha idade, né? Mas então eu vou treinar mais ainda, eu vou dar mais duro ainda, né? Ou seja, e eles acabam entregando, né? E experiência é uma coisa também que conta muito, né? Com a experiência de um piloto desse que é muito maior que a minha, ele sabe muito bem aonde ele vai entregar a máxima energia, aonde ele vai depositar a hora certa para ele fazer uma ultrapassagem ou uma manobra que é necessário. Então também tem a balança, ela anda dos dois lados, né? Pode ter um pouco dos contras aqui, de uma idade ou de alguma questão física, mas o mental também vem junto, ou seja, vem para o lado bom da coisa, né? Então é uma coisa muito dinâmica. Exatamente isso, né? E todo esporte, ele ensina alguma coisa, né? Eu aprendi muito com a música a ter mais disciplina e organização. O que é que você aprendeu e que lição que você leva para a vida com o automobilismo? Perfeito, Cláudio. Eu acho que disciplina é uma coisa muito importante, que né, com 32, 33 anos de vida, algumas coisas que de repente a gente, vamos deixar para outra hora, uma atividade física, um exercício no final de semana. Hoje é sábado, vamos pular hoje é dia de ficar com a família, de passear. Não, né, agora eu estou disputando um campeonato profissional com pilotos que estão se esforçando ou igual ou até mais que eu. Então eu sei que eu não posso deixar para o lado uma coisa que eu estava deixando antes, né? Eu não competia de forma profissional, estava fazer outras atividades, então era uma coisa muito mais de hobby, né? Então essa disciplina é extremamente necessária e você não pode nem pensar em não fazer ou deixar de fazer. Não só atividade física, como diversas outras atividades que a gente tem para o nosso dia a dia, para o decorrer da vida. Mas acho que uma coisa que eu até comentei aqui na pergunta passada, que né, mexe um pouco mais na questão, na parte emocional também, que você tem que fortalecer ela, é resiliência. Essa coisa de você ver que você pode treinar, você está aperfeiçoando, mas não necessariamente isso vai te entregar o que você espera, não necessariamente isso foi suficiente. Você tem que seguir fazendo, né? Você tem que seguir a cada passo, criando esse caminho. Esse caminho pode ser mais longo para uns, mais curto para outros, mas é o caminho certo que tem que fazer. Então, ter resiliência nesse esporte é extremamente necessário, porque ele é cruel, né? A gente que está no meio sabe, né, das crueldades que ele pode armar para a gente. E, às vezes, bate de uma forma ruim, que não é o que a gente quer e a gente sente. Acaba ficando abatido, acaba até numa corrida, você está no final de semana ali, pode até comprometer as demais corridas, os demais resultados. Então, isso é muito importante que eu aprendi e com certeza para a vida inteira vou sempre levar isso para mim. Que gostoso te ouvir falar assim, né? Porque o esporte ele ensina, né? E ele é base para tudo na vida da gente, né? Eu gosto muito do esporte, sempre orientei os meus alunos, os meus mentorados, que a pessoa que tem um hobby é sempre mais feliz, mais descolada, não é aquela pessoa que fala mal dos outros, se preocupa tanto em mídia social, porque ela vive aquele momento do hobby, né? Ela está presente e o hobby ele traz isso, ele traz mais sintonia com os times, ele traz mais sintonia com a vida, então transformar o seu hobby em carreira é melhor ainda, né? Perfeito, melhor ainda. Nossa, Sou muito grato por estar tendo essa oportunidade, né? Porque não é fácil, eu sei que eu sou privilegiado por isso e eu tento dar sempre o meu melhor em tudo, né? Às vezes vai faltar um pouquinho mais, às vezes vou conseguir entregar, mas é não desistir, é não se abater, é seguir perseguindo isso. É o que eu procuro sempre fazer. parabéns por esse seu pensamento, porque é o que te leva adiante sempre, né? A gente precisa ter esse foco na carreira mesmo. Perfeito.
A gente está chegando no final da nossa entrevista, que é fantástica. Poxa, já foi muito gostosa, passou rápido, viu? Gostei muito. Gostoso. E eu vou te falar uma coisa, que você me colocou nas pistas várias vezes, porque eu estava te ouvindo falar, e é como se você fala com tanta paixão, com tanta emoção, né? Dá para ver o brilho nos seus olhos, que você me colocou lá, exatamente com você naquele momento. Ah, que bom, que bom. Mas fica o convite para você ir pessoalmente lá nas corridas, hein? Que Depois delícia. você vai gostar muito, tenho certeza que você vai gostar. Claro que eu quero, assim, você me manda o convite, eu vou lá te ver, a gente vai fotografar juntos, até vai ser um grande prazer para mim, porque eu adoro as corridas, e o que você falou, é tudo muito intenso, né? Sim. Eu quero saber dessa tua intensidade para os planos futuros, quais são os seus objetivos que você sonha, que você quer realizar na sua carreira ainda. Acho que o meu grande objetivo é ser campeão da Porsche Cup Brasil, né? O campeonato que eu participo, que eu entendo mais, que eu estou já bem integrado, né? Eu respeito todos os pilotos que estão lá, sou fã de vários deles, né? Me espelho em vários deles. Tem pilotos lá que já estão há mais de 20 anos correndo lá, então, e seguem, são craques, são feras. Mas, claro, minha resiliência, meu caminho faz eu crer, faz eu seguir batalhando, seguir treinando, eu seguir acreditando que eu posso sim um dia ter condições de estar disputando título, ou seja, as primeiras posições, as primeiras colocações das corridas e um campeonato, né? Então esse é um grande objetivo para mim. Claro que tem diversos outros, né? A gente poder de repente fazer algumas corridas na Europa, algum outro campeonato que corra mais lá. A Europa é muito forte por ter as pistas que a Fórmula 1 correu, que a gente viu desde pequeno, né? São pistas que a gente jogava no videogame quando era criança. Então a vontade de correr nessas pistas é muito grande também. Mas claro, foco total aqui no nosso campeonato, no nosso país, né? Eu tenho o privilégio sou de São Paulo, moro em São Paulo, tenho o Autódromo de Interlagos aqui na minha cidade, então eu tenho o privilégio de algumas etapas poder correr na minha cidade, dormir na minha casa, né? Porque em viagem é sempre hotel. Hotel nem sempre é o melhor lugar para a gente descansar e dormir, mas, né? Quem sabe um dia? Eu estou só no meu 3º ano de automobilismo. Eu acredito que fazendo as coisas muito, muito bem aí, a gente tem muitos anos e muitas corridas pela frente. Com certeza, né? Que você seja muito iluminado na sua carreira, né? Com muitas bênçãos para que você chegue nos seus objetivos. Amém. Muito obrigado, Cláudia. Eu quero que você deixe agora as suas mídias sociais para as pessoas poderem te seguir, acompanhar a tua carreira, acompanhar os teus treinos, as tuas corridas, para poder te ver também, né? Muito obrigado, vou ficar muito feliz. Eu nas corridas posto bastante, posto os treinos, procuro postar um pouquinho dos bastidores ali, o que a gente faz. Meu Instagram é @sebamalucelli100. O 100 é o número do meu carro, né? Então, sebamalucelli100, tudo junto. Vai ser um prazer e tento mostrar o máximo que dá, porque eu sei que é um mundo que gera muita curiosidade, as pessoas querem entender, querem saber, muitos querem seguir, querem entrar, poxa, quero correr, como é que faz, como que você fez, como tudo que a gente conversou hoje aqui, então é muito legal, fiquem ligados lá, porque já vai ter a próxima etapa, que é a da Fórmula 1, uma etapa super especial, vou postar tudo por lá com certeza. Uau, que gostoso, isso é maravilhoso. Seba, te agradeço muito o teu tempo, a tua atenção, a tua dedicação e a tua paixão, né? Como você traz todas as tuas respostas aqui, que foram imprescindíveis para quem é apaixonado pelo automobilismo, entender um pouquinho do teu dia a dia também. Muito obrigada. Imagina, Cláudio, eu que agradeço, foi um prazer enorme participar aqui com você. Estou à disposição, me chama mais vezes que a nossa conversa foi muito boa. Que delícia, com certeza, vou chamar assim. E para você que está nos ouvindo no trânsito, no trabalho, em casa, que jornada inspiradora foi essa, hein? Hoje, no Carreira e Suas Vozes, nós conhecemos o outro lado das pistas do Seba Malucelli, um piloto que mostra que o automobilismo vai além da velocidade, é disciplina, é estratégia, é resiliência, é coragem e amor pelo que faz. Cada história que ele compartilhou aqui hoje com a gente revelou o verdadeiro combustível de uma carreira com propósito,
caminhando para o sucesso, assim como nas corridas, o resultado é foco, treino e paixão. Seba, parabéns, que Deus te abençoe muito, muito sucesso na sua carreira e até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Obrigado, até mais. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.